Eu costumava dizer que a madrugada era minha aliada. Hoje evito até pensar nela. Meu nome é Rafael, tenho 43 anos e trabalhei como clínico geral por quase 15 anos. A maior parte desse tempo foi dedicada aos plantões noturnos em um pronto-socorro municipal, na zona oeste da cidade. Não era um lugar especialmente grande nem moderno, apenas funcional. 3 andares, corredores de piso vinílico desgastado, iluminação branca que zunzia baixinho quando o silêncio se estendia demais. Era ali que eu passava as noites de quinta, sexta e sábado, das 22 horas às 7 da manhã. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Na faculdade, fazia piada com os colegas que evitavam os plantões da madrugada por medo de atmosfera pesada. Para mim, a noite era apenas outro período do dia, mais calmo, na verdade. Menos gente, menos ruído. Eu gostava disso. Gostava do ritmo lento, da rotina previsível. Atendia os casos urgentes, fazia as rondas pelos leitos de observação, conversava com a equipe de enfermagem, bebia café requentado na copa. Às vezes passavam horas sem que nada acontecesse. Eu lia, estudava, respondia e-mails. A solidão daquele lugar nunca me incomodou. Até que começou. Não consigo dizer exatamente quando, talvez porque tenha demorado a perceber, talvez porque no começo fosse realmente nada, apenas detalhes pequenos demais para merecerem atenção. Mas hoje, olhando para trás, consigo ver o fio que costura tudo. E ele começa numa noite de junho, uma quinta-feira comum, sem nada de especial. Eu havia chegado para o plantão às 10 da noite, como sempre. O movimento estava fraco. 2 pessoas na recepção, uma enfermeira organizando fichas, o segurança cochilando perto da porta automática. O pronto-socorro ficava no térreo. No primeiro andar ficavam as salas de observação e os consultórios. O segundo andar era administrativo, quase sempre vazio à noite. Eu gostava de subir até lá às vezes, só para caminhar. O silêncio era completo. Dava para ouvir o próprio sangue batendo nos ouvidos. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, eu estava no consultório do primeiro andar, terminando a ficha de um paciente que tinha ido embora fazia meia hora. A sala era pequena, com uma mesa, 2 cadeiras, um divã de exame coberto com papel descartável. A janela dava para o estacionamento interno, sempre vazio naquele horário. A luz do poste lá fora jogava uma claridade alaranjada que entrava pela veneziana entreaberta. Foi aí que eu ouvi um som de passos no corredor. Não há nada de estranho nisso, eu sei, mas a forma como soaram era diferente, lentos demais, regulares demais. Como se alguém estivesse medindo cada passo, colocando o peso do corpo com cuidado excessivo. Passos que não queriam ser ouvidos, mas que eu ainda assim ouvia. Parei de digitar. Fiquei imóvel, olhando para a porta entreaberta. Os passos continuaram. Passaram em frente ao consultório. Seguiram pelo corredor. Depois, pararam. Esperei alguns segundos. Nada. Levantei, fui até a porta e olhei para fora. O corredor estava vazio, lâmpadas fluorescentes acesas, piso brilhando levemente. Nenhum movimento, nenhum som. Voltei para a mesa. Terminei a ficha. Não pensei mais nisso. 2 noites depois, sábado, o plantão estava mais movimentado. Atendi 3 casos de intoxicação alimentar, uma crise de ansiedade, um corte profundo no dedo que precisou de sutura. Por volta das 4 da manhã, quando o movimento se acalmou, fui até a copa no primeiro andar para tomar um café. A copa ficava no fim do corredor. Uma salinha com pia, micro-ondas, geladeira velha e uma mesinha redonda com 2 cadeiras de plástico. A luz era amarelada, mais suave que a dos corredores. Eu gostava de ficar ali quando precisava respirar. Estava enchendo a xícara quando ouvi de novo. Passos. Dessa vez vinham do corredor à minha direita, o mesmo ritmo. Lento, cuidadoso, quase arrastado. Fiquei parado, xícara na mão, olhando para a porta aberta da copa. Os passos se aproximaram.
Passaram bem perto. Eu conseguia ouvir o leve arrastar da sola no piso, mas não vi ninguém. Saí da copa. Olhei para os dois lados. Vazio. Fui até o corredor oposto, onde ficavam os leitos de observação. A enfermeira de plantão, Carla, estava sentada atrás do balcão mexendo no celular. "Você viu alguém passar por aqui agora?" Perguntei. Ela olhou para mim, franzindo a testa. "Não." "Por quê?" "Nada. Achei que tinha ouvido alguém andando." "Deve ser o Almir fazendo ronda," ela disse, voltando a atenção para o celular. Almir era o segurança, mas os passos que eu ouvi não eram de botas de segurança. Eram passos leves, quase descalços. Voltei para o consultório. Não falei mais sobre isso. Nas semanas seguintes, o som voltou mais vezes. Sempre à noite, sempre no mesmo ritmo. Eu começava a reconhecê-lo. Não era imaginação. Não eram os sons normais de um prédio velho se acomodando, nem o barulho distante de algum funcionário. Era algo específico, intencional. Uma vez, ouvi na escada que dava para o segundo andar. Outra, bem atrás de mim, enquanto caminhava pelo corredor do térreo. Sempre que eu me virava, não havia nada. Perguntei à equipe se alguém mais tinha ouvido. Ninguém. Carla riu e disse que eu estava ficando paranoico. Almir disse que o prédio era velho, que rangidos e ecos eram comuns. Eu aceitei as respostas, porque não tinha outra explicação, e porque, honestamente, parte de mim ainda achava que podia ser só isso. Mas então aconteceu outra coisa. Foi numa quinta-feira, quase 2 meses depois da primeira vez que ouvi os passos. Eu estava terminando um atendimento por volta das 3:30 da manhã. Um homem com dor torácica, provavelmente refluxo, mas eu pedi eletro por precaução. Enquanto ele esperava o resultado, saí para buscar água na copa. No caminho, passei pela porta do banheiro feminino. Estava entreaberta. A luz estava acesa lá dentro. Não pensei muito, continuei andando, mas aí ouvi água correndo. Parei, virei para a porta. Fiquei ouvindo. Era a torneira da pia. Água jorrando, constante, forte. Esperei. Ninguém saiu. Empurrei a porta devagar. "Tem alguém aí?" Silêncio. Entrei. O banheiro tinha 2 boxes, uma pia, espelho grande. A torneira estava aberta, água caindo direto no ralo. Não havia ninguém. Fechei a torneira. Saí. Voltei para o consultório. No dia seguinte, comentei com Carla. Ela deu de ombros. "Alguém esqueceu aberta. Acontece. Pode ser. Mas aquilo ficou comigo, porque a torneira estava aberta no máximo. Não era um pingo. Não era um vazamento. Era alguém que tinha girado a torneira até o fim e saído sem desligar. E não havia ninguém no andar. A partir daí, comecei a prestar mais atenção. Não de forma consciente no início, era só um estado de alerta baixo, uma parte da minha mente sempre escutando. E percebi que o pronto-socorro à noite tinha uma lógica própria. Depois das 2 da manhã, o silêncio se aprofundava. Mesmo quando havia pacientes, o movimento era diferente. As vozes ficavam mais baixas, os passos mais cuidadosos. Como se todos soubessem, instintivamente, que aquele era um horário diferente. Frágil. Eu sempre achei que era só cansaço, mas agora não tinha mais tanta certeza. Comecei a reparar em outros detalhes. Portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam abertas. Luzes que eu apagava voltavam acesas. Uma vez, encontrei uma cadeira virada de costas no meio do corredor. Ninguém sabia quem tinha colocado ali. Outro dia, a impressora do consultório ligou sozinha às 4 da manhã e começou a imprimir uma página em branco. Depois outra e outra. Tive que desligá-la da tomada. Nada disso era assustador isoladamente. Eram só incongruências, pequenos desvios da normalidade. Mas eles se acumulavam. E, no fundo, eu sentia que havia algo errado. Foi em meados de agosto que tive o primeiro encontro direto. Eu estava no 2º andar. Não tinha motivo para estar lá. Não havia pacientes, nem nada para fazer. Mas às vezes eu subia, como disse.
Gostava do silêncio absoluto. Dava para pensar. Eram 3h40 da manhã. Eu estava caminhando pelo corredor vazio, só observando as portas fechadas das salas administrativas, quando vi uma luz acesa no fim do corredor. Sala 204. A porta estava entreaberta. Eu sabia que aquela sala não era usada à noite. Era um depósito de arquivos antigos, fichas médicas em papel, caixas empilhadas. Ninguém ia lá fora do expediente. Fui até a porta. Empurrei devagar. A luz estava acesa, fluorescente, zumbindo baixinho. As caixas estavam todas no lugar. Nada parecia fora do normal. Mas havia algo no ar. Um cheiro. Leve, mas perceptível. Cheiro de mofo. E outra coisa. Algo orgânico, adocicado, como frutas passadas. Entrei, olhei ao redor. Tudo quieto. Fui até o interruptor e apaguei a luz. Saí, fechei a porta, desci a escada de volta ao primeiro andar. Fui até o consultório. Fiquei lá tentando me concentrar em qualquer coisa, mas minha cabeça estava acelerada. Porque eu sabia, com absoluta certeza, que aquela luz não estava acesa quando passei pelo corredor meia hora antes. E eu tinha ouvido passos na escada enquanto descia, atrás de mim. Comecei a evitar o segundo andar, não de forma declarada. Apenas parei de subir. Ficava no térreo, no primeiro andar, nos lugares onde havia gente, mesmo que à distância. Mesmo que só Carla no balcão ou Almir na portaria. Eu precisava saber que não estava completamente sozinho. Mas o problema é que, à noite, mesmo cercado de gente, você pode se sentir isolado. Foi numa sexta-feira, quase no fim de agosto, que tudo mudou. O plantão estava tranquilo. Apenas 2 pacientes em observação, ambos estáveis. Carla estava na copa, comendo um sanduíche. Almir tinha saído para dar uma volta no estacionamento. Eu estava no consultório, revisando exames, quando a luz piscou. 1 vez. 2. Depois, apagou. Fiquei no escuro. Esperei. A luz voltou. Piscou de novo. Apagou. Voltou. Saí do consultório. O corredor estava na penumbra. Apenas a luz de emergência no teto, fraca, lançando sombras longas. As outras luzes piscavam também. Todas ao mesmo tempo. Fui até o balcão de enfermagem. Carla estava voltando da copa, segurando o sanduíche. Que houve, né? Ela perguntou. Deve ser problema na rede elétrica. As luzes pararam de piscar. Voltaram ao normal. Tudo ficou quieto de novo. Carla voltou para o balcão. Eu fiquei ali, parado, olhando para o corredor. E então vi. No fim do corredor, perto da escada, havia alguém. Uma figura parada. Imóvel, encostada na parede. Não consegui ver o rosto. A luz de emergência estava atrás, criando uma silhueta escura, sem definição. Mas eu via a forma. Ereta, fina, braços ao longo do corpo. Fiquei olhando, esperando que a pessoa se movesse, que dissesse algo, que justificasse estar ali. Ela não se moveu. Carla. Chamei sem tirar os olhos da figura. Tem alguém ali no corredor? Ela se levantou, veio até onde eu estava. Olhou. Onde? Ali, no fim, perto da escada. Ela franziu a testa. Não tô vendo ninguém. Olhei de novo. A figura ainda estava lá. Eu tinha certeza. Tá bem ali. Você não tá vendo? Carla me olhou com uma expressão estranha, meio preocupada, meio incrédula. Rafael, não tem ninguém ali. Pisquei. Olhei de novo. A figura sumiu. O corredor estava vazio. Senti meu coração acelerar. Minha respiração ficou curta. Eu sabia o que tinha visto. Não era sombra. Não era reflexo. Era uma pessoa. Ou algo com a forma de uma pessoa. Você tá bem? Carla perguntou. Tô, só, cansado. Ela tocou meu ombro. Vai lá tomar um café. Eu fico de olho aqui. Fui até a copa. Sentei. Fiquei olhando para a parede, tentando processar o que tinha acontecido. Não era imaginação. Não podia ser. Mas se não era imaginação, o que era? A partir daquela noite, tudo piorou. Comecei a ver a figura com mais frequência. Sempre à distância. Sempre parada.
nunca se aproximando, mas sempre presente. Uma vez no corredor do térreo, outra na entrada da escada, depois refletida no vidro da porta da recepção. Eu parava, olhava, piscava e ela sumia. Parei de comentar com a equipe, porque eu sabia o que eles iam pensar. E talvez estivessem certos. Talvez eu estivesse ficando louco, trabalhando demais, dormindo pouco, vendo coisas que não existiam. Mas então, numa quinta-feira de setembro, algo aconteceu que eu não conseguia explicar como alucinação. Eram 4h15 da manhã. Eu estava no consultório preenchendo fichas. Carla tinha ido ao banheiro. Almir estava no térreo. Eu estava sozinho no primeiro andar. Ouvi a porta do consultório abrir. Levantei os olhos. Não havia ninguém, mas a porta estava se abrindo, devagar, como se alguém estivesse empurrando com cuidado. Levantei da cadeira. Dei um passo para trás. Quem está aí? A porta parou. Ficou entreaberta. Silêncio absoluto. Fui até ela. Empurrei de volta até fechar. Girei a chave na fechadura. Voltei para a mesa. Sentei. Respirei fundo. 10 segundos depois, ouvi batidas na porta. 3 pancadas. Firmes, espaçadas. Toque, toque, toque. Gelei. Quem é? Nada. Levantei. Fui até a porta. Coloquei a mão na maçaneta. Hesitei, porque pela primeira vez eu tinha medo. Medo de verdade, não de estar louco, mas de abrir aquela porta e ver algo que não devia estar ali. Abri. O corredor estava vazio, mas no chão, bem em frente à porta, havia uma marca. Não, não era uma marca. Era uma pegada molhada, como se alguém tivesse pisado em água, ou algo pior. Ajoelhei. Cheguei perto. A pegada era pequena, pés descalços, os dedos bem marcados, ainda úmida. Toquei. Meu dedo ficou molhado. Levantei a mão. Cheirei. Não tinha cheiro. Era só água. Mas não havia chovido e não havia poças no prédio. Levantei, olhei ao redor, procurei outras marcas. Não havia nenhuma. Só aquela, bem na frente do consultório. Voltei para dentro. Tranquei a porta de novo. Sentei na cadeira. Fiquei ali, imóvel, até o amanhecer. Naquela manhã, quando meu turno terminou, fui direto para casa. Não falei com ninguém. Tomei banho. Deitei, mas não consegui dormir. Ficava vendo a pegada na minha cabeça. O formato dos dedos. A umidade. No plantão seguinte, não ouvi passos. Não vi figuras. Não aconteceu nada de estranho. Tudo normal. Rotina. Silêncio. Achei que tinha passado. Mas no sábado, última noite da semana, tudo voltou. Pior. Eu estava fazendo ronda pelos leitos de observação. 2 pacientes dormindo. Luzes baixas. Carla estava no balcão, lendo alguma coisa no computador. Enquanto verificava os sinais de um dos pacientes, ouvi um som vindo do banheiro ao lado do leito. Água correndo. De novo, olhei para Carla. Ela não parecia ter ouvido. Fui até o banheiro, abri a porta. A torneira estava aberta, água jorrando. Mas dessa vez a pia estava transbordando. Água escorrendo pelo chão, formando uma poça que já chegava perto da porta. Corri até a torneira. Fechei. A água parou. Fiquei olhando para a poça, depois para o espelho acima da pia. E vi, no reflexo, atrás de mim, a figura, de pé, parada, olhando para mim. Girei. Não havia nada. Olhei de novo para o espelho. Ela ainda estava lá. Senti meu corpo inteiro tremer. Minhas pernas fraquejaram. Saí do banheiro, fechei a porta, fui até Carla. Eu preciso ir embora. Ela olhou para mim assustada. O quê? Por quê? Não tô bem. Me cobre. Por favor. Ela tentou falar, mas eu já estava indo. Peguei minha mochila. Desci. Saí pela porta da frente. Almir me chamou, mas eu não parei. Fui direto para o carro. Entrei. Fechei as portas. Fiquei ali, respirando fundo, tentando me acalmar. Quando levantei os olhos para o retrovisor, quase gritei. Ela estava no banco de trás, a figura, sentada, imóvel, olhando para mim. Girei a cabeça, vazio. Olhei de novo para o retrovisor.
Ela tinha sumido. Liguei o carro. Saí do estacionamento. Dirigi para casa em estado de choque. Cheguei, entrei, tranquei todas as portas. Sentei no sofá. Fiquei ali até o sol nascer. Passei o domingo inteiro tentando racionalizar, procurando explicações. Estresse, privação de sono, esgotamento, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas nada encaixava, porque eu estava vendo, ouvindo, sentindo, não era só mental. Na segunda-feira, liguei para o hospital. Disse que precisava de uma semana de folga. Eles autorizaram. Fiquei em casa, dormi. Tentei me distrair, assisti filmes, li, fui à academia. Fiz tudo que pudesse me trazer de volta ao normal. E funcionou, por um tempo. Voltei ao trabalho na semana seguinte, quinta-feira. Plantão das 10 da noite às 7 da manhã. Cheguei determinado a não deixar minha cabeça me enganar de novo. Mas a primeira coisa que vi, quando entrei no prédio, foi Almir. Ele estava pálido, sério. Veio até mim assim que me viu. Doutor Rafael, preciso falar com o senhor. O que foi? É sobre o segundo andar. Senti um frio na espinha. O que tem? Eu estava fazendo ronda ontem de noite, lá pelas 3. Subi lá e ouvi uns barulhos, tipo passos. Mas não tinha ninguém. Fiquei em silêncio. Abri todas as salas. Ele continuou. Todas vazias. Mas juro que ouvi. E quando desci, senti que tinha alguém me seguindo. Viu alguma coisa? Não, mas senti. Sabe quando você sabe que tem alguém ali, mesmo sem ver? Sabia. Sabia exatamente o que ele queria dizer. Mas alguém comentou algo? Perguntei. A Carla também está estranha. Disse que viu uma sombra no corredor outro dia. E a Fernanda da limpeza se recusou a subir para o segundo andar. Disse que tem algo errado lá. Respirei fundo. Obrigado por me contar, Almir. Ele assentiu. Voltou para o posto dele. Eu fiquei ali, parado, processando. Não era só eu. Subi para o primeiro andar, fui até o consultório. Sentei. Fiquei olhando para a porta, esperando que algo acontecesse. Nada aconteceu. Não naquela noite, nem na seguinte. Mas no sábado, tudo culminou. Era minha última noite da semana. Eu estava exausto, física e mentalmente. Havia atendido 4 pacientes, todos casos simples. Por volta das 5 da manhã, o movimento cessou completamente. Carla dormitava no balcão. Almir estava no térreo. Eu estava sozinho no consultório. Decidi subir ao segundo andar. Não sei por quê. Talvez porque eu precisasse de respostas. Talvez porque, no fundo, eu queria terminar aquilo de uma vez. Subi a escada devagar. O corredor estava escuro. Apenas a luz de emergência fraca, insuficiente. As portas todas fechadas. Silêncio absoluto. Fui até a sala 204, a mesma de antes. Girei a maçaneta, trancada. Fui até a sala ao lado, aberta. Entrei. Era uma sala vazia, sem móveis, apenas paredes brancas, um quadro velho pendurado torto, cheiro de mofo. Fiquei parado no centro da sala, esperando, sentindo. E então ouvi passos no corredor, lentos, arrastados, aproximando. Meu coração disparou. Fui até a porta. Olhei pelo corredor. A figura estava lá, no fim do corredor, de frente para mim, parada. Dessa vez eu conseguia ver melhor. A luz de emergência iluminava parte do corpo. Era uma mulher, magra, cabelos longos, roupas escuras, encharcadas, braços ao longo do corpo, e o rosto estava virado para mim, mas eu não conseguia ver os traços. Havia algo errado, como se estivesse coberto, ou borrado, ou simplesmente vazio. Ela deu um passo, depois outro. Comecei a recuar. Voltei para dentro da sala. Fechei a porta, encostei nela. Respiração descontrolada. Ouvi os passos pararem do outro lado. Silêncio. Depois, 3 batidas. Toque, toque, toque. Fechei os olhos. Apertei as mãos contra a porta. Vai embora, sussurrei. Por favor. As batidas voltaram, mais fortes. Toque, toque, toque. E então, pela primeira vez, ouvi uma voz. Não era uma voz normal. Era abafada, distante.
como se viesse de debaixo d'água. Deixa eu entrar. Senti lágrimas nos olhos, meu corpo inteiro tremendo. Não. Deixa eu entrar. Apertei mais forte. Não ia abrir, não podia. A maçaneta começou a girar. Eu a segurava com força, mas ela girava sozinha, como se algo do outro lado estivesse forçando, empurrando. Vai embora! Gritei. A maçaneta parou. A porta parou de pressionar. Silêncio. Esperei 10 segundos, 20, 30, nada. Abri a porta devagar. O corredor estava vazio. Saí. Olhei para os dois lados. Nada. Corri até a escada, desci. Primeiro andar. Térreo. Saí pela porta da frente. Noite ainda. Céu escuro. Frio. Fui até o carro. Entrei. Tranquei as portas. Fiquei ali tremendo até o amanhecer. Quando o sol nasceu, voltei para dentro. Fui até a recepção. Pedi para falar com a coordenação. Disse que estava pedindo demissão. Imediata. Eles tentaram me convencer a ficar. Ofereceram folga, transferência para o turno da manhã, suporte psicológico. Eu recusei tudo. Não voltei. Isso foi há quase 7 anos. Hoje trabalho em uma clínica particular. Atendo das 8 da manhã às 6 da tarde. Nunca fico depois do pôr do sol. Nunca aceito plantões. Nunca mais entrei naquele pronto-socorro. Às vezes, quando passo de carro pela região, olho para o prédio de longe. Ele ainda funciona. Ainda há plantões noturnos. Outros médicos trabalham lá. Talvez vejam as mesmas coisas. Talvez não. Eu não sei o que era aquilo. Não sei se era um fantasma, uma presença, uma manifestação de algo que não compreendo. Não sei se era real ou se minha mente criou tudo como resposta ao esgotamento. Mas sei o que senti, sei o que vi, e sei que, qualquer que seja a explicação, eu nunca mais quero estar em um lugar assim, àquela hora, sozinho, porque existem horários da noite em que o mundo muda, em que as regras se afrouxam, em que algo atravessa, e nem todos conseguem lidar com isso. Eu tentei e falhei, por isso nunca mais trabalho à noite. E se alguém me perguntar por quê, eu digo que tenho meus motivos, mas nunca conto a verdade, porque sei que não vão acreditar. Ou pior, vão acreditar. E vão me perguntar o que eu fiz quando a voz pediu para entrar. E eu não tenho coragem de admitir que por um segundo eu quase abri a porta. Porque por um segundo a voz não parecia ameaçadora. Parecia triste. Parecia sozinha. E até hoje eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse deixado ela entrar. Mas também sei que nunca vou descobrir. Porque algumas portas não devem ser abertas. Principalmente as que aparecem no meio da madrugada. Quando você está sozinho. E algo do outro lado pede, com uma voz que não é humana, para você deixá-la entrar.